Meu personagem de hoje, José Gomes Bandeira Filho, advogado, mas é um cearense. Como, aliás, cearense tem demais aqui. A gente tem um bairro aqui chamado Arigolândia. São os arigós que vieram para cá. Esse demorou um pouco mais para vir. Não é tão antigo, não. Mas também não é menino. Bandeira Filho, meu querido amigo. Léo, prazer recebê-lo. Eu é que agradeço pela honra de estar aqui, porque eu me considero uma pequena célula nessa grande sociedade de Rondônia. E eu vim dar meu pequeno contributo aqui também. Você chegou aqui quando, Bandeira? Você é do Ceará mesmo, né? É, do Ceará. Cheguei em 1985. Diz que o cearense, ele é um nômade. Né? É o judeu brasileiro. Aliás, é judeu. Porque se você vai lá no Oriente Médio, tem cearense, lá no Japão tem cearense, na Europa tem, nos Estados Unidos, e aqui em Porto Velho é o que não falta. É, né? O que não falta, tanto aqui quanto no Acre, no Amazonas, onde você pensar, tem. E o cearense tem esse espírito de guerreiro, de trabalhador, de lutador, né? Esse espírito de virtuosidade, é um cara alegre para cima, né? E acho que por isso que onde ele chega, eles se dão bem. Ô, macho velho, que é como vocês se tratam lá no Ceará. Você nasceu em que cidade lá? Em Fortaleza. Fortaleza mesmo? Fortaleza mesmo. Bairro? Né? Rodolfo Teófilo não, né? Na verdade, eu não me recordo onde eu nasci, porque eu vim muito pequeno, vim para o Maranhão, morei muito tempo no Maranhão. E depois vim para o Mato Grosso e aí acabei estacionando aqui. No Maranhão você morou em Codó? Quase, bem pertinho. Morei em Bacabal, morei em São Luís, Imperatriz. Né, família de quantos filhos? 5. Né? Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Então ela deixou todo mundo pequeno. Ela morreu de parto e o mais velho era eu, que tinha 6 anos. Né? Pai e mãe? Só pai, que a mãe morreu quando a gente era muito novo. Pai e mãe são... o pai está vivo. Não, como é que é o nome dele? É Zé Gomes Bandeira, mesmo meu nome. José Gomes Bandeira. E o meu Zé Gomes Bandeira Filho. E ela? Raimundo Oliveira Bandeira. Né? Morreu em 1970, morreu de parto. Os dois lá do Ceará mesmo. Você se lembra da sua mãe? Tem lembrança dela? Tenho. Inclusive no dia em que ela... Porque quando ela ficava grávida, ela queria ter menino em Fortaleza, porque era uma cidade mais desenvolvida. E eu me recordo que ela dizia assim, né? Eu tinha 6 anos, mas eu me recordo claramente disso. Ela dizia que daquele filho ela não escapava. E realmente, de fato, ela não escapou. Parece que ela estava prevendo aquilo. Dizer, olha, desse filho eu não escapo. E aí, depois chegou a notícia que ela tinha morrido de parto. Né? Naquela época dava muita hemorragia interna, essas coisas. Isso. Ela morreu no hospital, depois de ter a criança. 5 filhos, quer dizer, 5 irmãos, quantos homens e quantas mulheres? Uma menina e 5 meninos. Né? Até hoje mora lá em Fortaleza, porque foi adotado por uma tia minha do Ceará, e eles moram lá em Fortaleza. Quando você fala foi adotado por uma tia no Ceará, eu já fico pensando o seguinte, família bem pobre. Nós realmente, de fato, de muita humildade, né? Uma família que veio da roça, né? Meus avós trabalhavam na roça, né? E meu pai era mascate, aí ele já saiu um pouquinho dessa vida. Tem gente que não sabe o que é mascate, Bandeira. Você vai verdade. Mascate aí. É o vendedor, é o cara que vive da compra e da venda do dia. Prestamista, né? Isso. Né? E aí depois, entendeu, né? A família cresceu e a gente acabou se espalhando pelo Brasil inteiro também. Bacabal, você fez o curso primário lá em Bacabal, lógico, né? De certeza. Aí eu entrei na faculdade de São Luís, né, e abandonei para ir para o Mato Grosso. Já entrou na faculdade de Direito lá, não? Não, eu fazia letra na Universidade Federal do Maranhão. E depois abandonei, meu pai, vamos para o garimpo, ganhar dinheiro, largar de estudar, que esse negócio não dá certo, não. E aí eu vim para o Mato Grosso, para um garimpo, passei algum tempo lá e depois vim para cá. Lá na região de Peixoto, não? Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo. Na época tinha muita movimentação de ouro. Você falou em 1985, estava estourando ali Estava estourando, garimpo, né? Tava começando ali, um movimento muito grande. Eu estava ali nessa época, não ali, eu estava em Cuiabá, né? Trabalhava na Brahma e em 1985 eu via lá em Peixoto... Alta Floresta, Piacás, entendeu? Colíde, Sinop. Hoje Sinop é um grande centro da soja. Né? Desenvolveu muito. E naquela época ali o Peixoto de Azevedo era uma currutela, mas já estava querendo pegar jeito de cidade grande. Digamos, os maranhenses invadiram aquilo, porque o maranhense ele tem a tradição, né? Com a Serra Pelada, que acabou a Serra Pelada, saiu catando, né? E aí eles vieram para o Mato Grosso, porque tinha essa fofoca muito grande lá, né? E depois que acabou, eles vieram para cá, para Rondônia. Você chegou a trabalhar no garimpo mesmo, não? Não, nós tínhamos um comércio, né? E aí nós trabalhávamos no comércio. Quer dizer, dava apoio para essa atividade. Isso, nós tínhamos caminhonete, então nós carregávamos garimpeiro para o garimpo e também vendia mercadoria. Né? Dava lá
dar o suporte. E de certeza. Bom, lá foram quantos anos trabalhando lá em Peixoto, no Mato Grosso? O meu pai passou de 81 até 85. Em 85 eu vim para cá e ele continuou lá. Né? E você veio para cá fazer o quê, Bandeira? Eu vim também para trabalhar com comércio também. Comércio também? Comércio também. Né? E aí eu fiquei aqui até conseguir me formar, né? Porque o comércio, meu pai me dizia, você não presta para o comércio, porque isso é muito bom. Então você, para vender, você é bom, mas para cobrar você não presta. Né? E realmente, de fato, o que aconteceu? Que eu quebrei, entendeu? Fui trabalhar na feira, fui ser camelô e tal, né? E eu voltei a estudar. Sua vida foi muito difícil aqui, né? No começo foi muito difícil. Foi muito gostosa, entendeu? Porque essa dificuldade, eu atribuo essa dificuldade que eu tive, né? Digamos assim, esse bem-estar que eu tenho hoje. Né? Porque as pessoas dizem, foi muito difícil, eu sofri. Eu digo assim, sofri, mas esse sofrimento foi muito gostoso, porque hoje o que eu ganho com isso, com esse sofrimento, e às vezes eu falo para meus filhos, eu fico às vezes preocupado com vocês, porque se vocês não passaram o que eu passei, talvez você não consiga, digamos assim, o desenvolvimento intelectual, moral, esse relacionamento que eu tenho com as pessoas, por conta dessa dificuldade que eu tive. Eu não chamo de sofrimento, eu chamo de dificuldade que foi edificante. Foi a parte que me fez crescer. Que lhe fez crescer. Isso. Bom, você tem uma determinada hora em que, estando ali na feira mesmo, né? Feira livre. Na feira livre. Isso, no Cainágua, porque aqui em Porto Velho só não tem feira na segunda, mas na terça tem no Eldorado, na quarta no Caladinho, na quarta no Tancredo Neves, na quinta na Liberdade, na sexta na Campos Sales e no sábado na Amazônia, e no domingo no Cainágua. Você ainda vai à feira? Gosta de ir? Eu gosto de ir, porque eu vejo os colegas, né, e a gente fala com os caras, e os caras, você se formou, você é advogado e tal. Eu digo, mas todo mundo teve oportunidade de seguir o caminho que queria. Vocês não fizeram porque não quiseram. Não é muito interessante isso. Mas eles continuam lá Não, estão lá e são meus amigos, eu gosto, eu adoro, entendeu? Porque eu não esqueço essas raízes. Né? Eu gosto desse povo. Bom, Bandeira, você já tinha entrado na faculdade uma vez, já sabia exatamente o que era fazer um vestibular, e tem uma hora que você vai lá e faz. O seu curso primário você fez todo lá em Bacabal. Lá em Bacabal. Lá em Bacabal. Isso. Você foi bom aluno? Como é que era? Eu nunca fui um bom aluno. Eu fui um médio aluno, sabe? Aquele cara que nem o meu pai direito assim, esse menino é cobra. É cobra porque é bom? Não, é porque ele é que nem cobra, só passa se arrastando. Entendeu, né? Mas eu sempre gostei de ler, então isso me auxiliou bastante. Essa questão da leitura, do conhecimento, do relacionamento, dessa busca desse conhecimento, isso me ajudou bastante. Isso me ajuda hoje. Ainda lhe ajuda? Você é um homem que consegue ler muito, né? Eu gosto. Eu recebo todos os dias praticamente suas mensagens via WhatsApp, e você está sempre passando uma mensagem. Eu gosto dessa busca desse equilíbrio, né? Porque eu entendo, eu interpreto a vida como uma escola, que nós estamos aqui para aprender. E esse aprendizado, né, ele se dá quando se nasce e não vai terminar nem mesmo morrendo. Vamos voltar lá. Quando é que você passou no vestibular aqui e qual foi a universidade que ele recebeu? Aqui eu estudei História na Uni, né, e depois eu fiz Direito na FAP. Você continuou aquilo lá que já estava fazendo antes? Eu fazia Letra no Maranhão, depois eu fiz História aqui, aí quando eu passei em Direito, já terminando o curso de História, eu acabei abandonando para terminar o curso. Vou fazer uma pergunta, como é que era essa história de passar no vestibular, estando na feira, os caras faziam o seguinte, tá ficando doido, tá querendo largar tudo? Como é que era Às vezes é dificuldade, né? Eu não conseguia concluir. Embora eu gostasse de estudar, mas eu não conseguia concluir. E aí quando eu fiz o curso de Direito, aí eu gostei muito, eu digo, aqui eu vou terminar. E a receptividade do pessoal, na hora que você estava entrando na universidade, seus colegas de feira? Eles achavam, entendeu, uma coisa fantástica. E até hoje, quando eu encontro, eles têm uma admiração e carinho, né? Um carinho muito grande, né? Assim, era colega nosso de feira, trabalhou na feira com a gente. Isso é muito gostoso, é muito interessante encontrar ele e eles, digamos, sentir que eles ficam contentes com o seu sucesso. Você estava chegando aqui para a gente gravar esse programa e encontrou um rapaz ali que disse assim, foi o meu primeiro advogado. É verdade, isso há 20 anos atrás. Há uns 20 anos. Você se formou em que ano? Em 1985.
85? Não, 70, ou 95. 95. Pô, quer dizer, você estava naquela época em que advogados aqui eram raros, né? Estava chegando... A minha OAB é 816. Hoje ela são 7 mil. Então, quer dizer, tem uma distância muito grande entre o que tem no último número para a minha, né? Eu não me considero um dos pioneiros, né? Mas eu estou numa faixa muito intermediária, de 800, né? Quer dizer, você teve a oportunidade de conviver com gente como Amadeu Machado, quer dizer, começando, mas com mestres como Amadeu Machado, João Clóvis Júnior, o Daí Martins. Esse pessoal, entendeu? Eu interpreto como meus mestres, porque eles estão muito à frente de mim. Eu sou um menino na frente deles. Né? E você é um homem de OAB? Eu entrei na OAB por via inversa. Um colega meu foi chamado e aí ele disse, não aceitou o convite e perguntou se eu queria. Eu disse, eu quero. Né? E eu nem havia sido chamado. E acabei entrando, e é como se fosse uma coisa que entra na sua veia e você gosta, você adora, né? Essa participação política. Você era bacharel sem ser... Não, eu era advogado. Já era advogado mesmo, já com carteirinha e tudo mais. Correto. E um colega meu foi chamado para ser conselheiro e ele não quis e perguntou se eu queria. Eu disse, não posso, eu posso ser. Né? E aí eu entrei e acabei gostando. Deve ter sido aquela história de também ver seus mestres, como você estava falando aqui, o Odaí, entendeu? Que foi presidente da OAB, esses caras são fantásticos. E aí tá ali e você dizendo assim, meus mestres estão ali sentados na outra sala, você como conselheiro. Aí quer dizer, isso dá um prazer em você, né? Porque eu recebi a minha carteira de advogado do Odaí Martini. Que coisa. Do Odaí Martini foi que me entregou a minha carteira. E inclusive no dia que foi para receber a carteira, eu não tinha um paletó para vestir. Eu fui lá com a camiseta. Eu não tinha. E depois, quem me deu um paletó para mim poder fazer audiência foi o Odaí Martini. Meu vizinho. Foi meu vizinho durante um período ali na Boemundo Afonso. Se bem que quando eu mudei para lá, ele já tinha alugado a casa, já tinha deixado ali. Acho que ele deixou os pais dele ali. Isso. Deixou o pai dele. Tem uma mangueira que o pai dele plantou, que até hoje está lá. Continua lá na casa, daquele jeito. E é uma história fantástica, porque muitas vezes os filhos abandonam o pai, o Odaí não. Né? Ele permaneceu com o pai até o último dia. O pai e a mãe, ele acompanhou até a hora da morte dele. Eu acho essas histórias fantásticas. Você tem aqui na OAB homens fantásticos aí, realmente tem. Com certeza, né? O Oreste Muniz. O Oreste Muniz foi o primeiro homem que eu entrevistei. Pedro Origa, são pessoas assim que eu tenho como referência na advocacia. Bom, vamos lá. Em 95 você se forma, advogados estava aqui, a gente não tinha assim demandas enormes aqui com trabalhismo, não sei se é essa a sua linha, perdão, mas tinha na área de criminalística. Foi essa a sua área, né? Eu sempre fui um advogado generalista, até mesmo porque como eu tinha um bom relacionamento com muitas pessoas, e pessoas assim simples, então chegava uma pessoa para fazer uma ação de alimento, uma trabalhista, um filho foi preso, então eu gostava de ajudar todo mundo, então eu não gostava de fugir de trabalho nenhum, e eu acabei assim me envolvendo com todas essas áreas, né? E entendeu? Foi interessante até mesmo, porque mesmo trabalhando nessas áreas, a gente peca um pouquinho porque você não se especializa, mas eu conseguia dentro desse contexto dá digamos assim, um certo sucesso nessas demandas que eu me envolvi. Bandeira, você naquela hora, 1995, você entra na OAB e ali, dentro da OAB aqui de Rondônia, você tem uma série de nomes que se apresentam e a gente tem naquele momento algo que está acontecendo, que é a Constituição Federal, perdão, a Constituição do Estado começa a ser montada. E a Constituição, eu não estou falando somente a Constituição lei, mas a arrumação do Estado. Quer dizer, você assistiu aqui Planafloro, muita coisa que está acontecendo na época do Piana, a derrocada do garimpo, e eu queria que você falasse a respeito desse momento aí. Realmente, de fato, a gente vivenciou digamos assim, essas fases do estado de Rondônia, né? Na época do Piana, o Planaflora, que veio muito dinheiro para cá e que acabou, esse dinheiro não foi empregado da forma que deveria ter sido, né? Que hoje a nossa história poderia ter sido diferente. Quantos e quantos dinheiro não foram jogados, e hoje Rondônia
né, mesmo com esse, digamos, sucesso, que eu reputo que o Rondônia é um estado de sucesso, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, né, com o que foi passado, com o que foi deixado de ser ganho, com o que foi deixado desse desenvolvimento que não veio no tempo certo, mas eu atribuo ainda ao Rondônia um estado de sucesso, tanto é que ele traz felicidade para você, para mim, para muitas outras pessoas que aqui vivem, que criam seus filhos, né, que hoje a sociedade rondoniense hoje está se, digamos assim, ela está se formando, ela é embrionária, porque os nossos filhos, que são filhos daqui, mais tarde, eles é quem vão comandar, eles é quem vão mandar, que vão gerir esse estado numa outra base, porque aqui nós temos tudo para ser um dos melhores estados do Brasil. Nós temos a saída do Pacífico, né? Nós temos essa possibilidade da soja que já bate às nossas portas. Quando você chega aqui já em Itapuã, já tem soja. Então nós temos tudo para desenvolver, né? Você estava falando a respeito disso, eu estava me lembrando aqui do meu querido Sérgio Melo, que foi o homem que inventou esse programa aqui. Esse programa é a cara dele, né? Então, toda vez que eu estou fazendo esse programa aqui, é como se eu estivesse esperando que o Sérgio entrasse ali pela sala. E ele falava o seguinte: a gente tem mais sorte do que juízo. O Rondônia é muito grande. E ele falava isso aqui assim, e eu acho que ele queria tocar exatamente nesse ponto. É que a gente perdeu tantas oportunidades com tanto dinheiro que veio para cá, mas nós pecamos em algumas coisas. E a gente tinha gente boa de planejamento. É verdade. Tinha tanta coisa, quer dizer, os recursos estavam nas nossas mãos, mas a gente terminou deixando passar. Eu acho que é disso que ele falava também. Mas tem uma hora que parece que a coisa vai sozinha, né? Não, eu acredito o seguinte: não existe salvador da pátria, não existe político que vai chegar e dizer eu vou resolver o problema de Rondônia. Existe a população se conscientizar para votar certo, né, para escolher as pessoas certas, para que a gente realmente, de fato, dê as mãos todo mundo junto e a gente consiga desenvolver, ter um estado diferente, industrializado, com emprego, com felicidade, com segurança, com saúde, para que a gente possa também ser feliz nesse estado. Porque se a gente pensar que o Japão é menor de que Rondônia, né? E é uma potência. E aqui nós temos tudo, nós temos minério, nós temos o gado, a agricultura, nós temos tudo. E a gente, parece que a gente fica marcando passo ainda. Mas vai melhorar, isso aí eu acredito. Em função de quê? Em função, principalmente, do seguinte: hoje, todos esses fatores que eu falei, né? Uma vez que haja esse despertar da população de saber escolher e haja um direcionamento de conscientização da nossa classe política, de que realmente, de fato, nós podemos crescer através da industrialização, porque as usinas estão aqui. Por que não trazer indústria nova para cá? Quando nós nos dermos conta disso, nós vamos explodir. Pode ter certeza disso, nós vamos explodir. Você acredita que essa tomada de consciência, que na verdade é isso que você está falando, né? A tomada de consciência da população e essa, digamos assim, o profissionalismo de quem está à frente do governo, dos políticos de uma forma geral, isso já está acontecendo? Ou isso depende de mais alguma coisa? Eu acredito o seguinte: há uma pequena consciência, despertar de consciência, para quê? Para que esses gestores sejam gestores profissionais. Eu digo gestores profissionais porque o que acontece? Na maioria das vezes, a qualidade desses nossos dirigentes políticos, eles não têm nenhuma para gerir o executivo. E aí o que acaba? Né? Acaba que eles não conseguem trazer os benefícios que a população necessita. Né? Eu acho que aos pouquinhos nós estamos caminhando para isso, para ele identificar que no executivo nós temos que ter gestores com competência para trazer melhoria para a sociedade. Já que você falou de executivo, eu vou pular lá para o legislativo, porque você acompanhou a formação da nossa Assembleia Legislativa. A primeira, acompanhou também a formação do Ministério Público, e aqui em Rondônia, salvo engano, houve uma porta, quer dizer, foi um modelo para muita coisa que ocorreu no resto do Brasil. É verdade, Léo. O que aconteceu, né, há um desenvolvimento, né, dentro do processo legislativo. Eu falo do processo legislativo com representação. Por quê? Porque nós tivemos muito problema com a Assembleia Legislativa, com o deputado preso. Hoje nós temos 4, né, ex-presidente da Assembleia, ou com mandato de prisão, ou cumprindo pena, ou foragido. Então, quer dizer, isso tudo também serve como lição, é uma situação pedagógica para a população. Olha quem nós escolhemos. Então vamos tentar ter sensibilidade de escolher melhor, né? E o Ministério Público também, ele tem a contribuição dele como instituição fiscalizadora, né, dessas ações do Legislativo. Por quê? Porque há uma simbiose, houve uma simbiose, eu não estou dizendo aqui agora, houve uma simbiose entre o Legislativo justamente para quê? Para todo mundo se dar bem.
né? E a população era que acabava sofrendo essas consequências desse se dar bem entre esses... entre os três poderes. Entre os três poderes. Até porque a gente teve problemas com o pessoal do Ministério Público, da Justiça, né? do Tribunal de Justiça. Correto. Né? Do Judiciário. Quer dizer, dos três poderes nós tivemos sérios problemas em todas as áreas. Né? Então, às vezes, se não por ação, às vezes por omissão. É verdade. Né? Você que anda muito conectado com a população, só o fato de você ir à feira, já para mim, já é... Quer dizer, você é um cara que tem a pesquisa na mão. É verdade. A população tem essa consciência de que precisa mudar e de que está fazendo alguma coisa para mudar? Ter consciência, ela tem. Só que ela precisa melhorar, né? Quer dizer, o governo também tem que fazer a parte dela, alguns órgãos também tem que fazer a parte dela, de sensibilizar essas pessoas, porque... Balançar, né? Você não pergunta, eu quero você achar alguém que diria assim, eu vendi meu voto. Mas sabe-se que se vende, mas não encontra-se um que diria assim, eu vendi meu voto. Né? Então, quer dizer, uma vez a gente usando esses instrumentos legais também, porque hoje você prende o político que compra voto, mas você não prende o eleitor que vende o voto, ele deve ser preso também. Uma vez pagar na mesma forma. Na mesma forma, porque quer dizer, não existe o corrupto sem o corruptor. Uma vez ele sendo preso, a população vai olhar e diz, não pode. Né? Ele sabe que não pode. Mas assim, muitas vezes as autoridades são omissas com relação a isso, e aí acaba... Isso pode, então vamos para frente. Bom, com relação a esses políticos que estavam aí, eu vou perguntar para o executivo, a você sobre o executivo, porque no executivo é que a gente vê, o executivo, na verdade, é o grande mandatário do Estado ou da nação. É nele que a gente centra o olhar. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque ele é ordenador de despesa. O dinheiro está na mão dele. E aí o que acontece? Os seres humanos, né, nós somos passíveis de erro. E quando se tem o poder na mão, você quer conhecer uma pessoa, você dê poder para ela. O dinheiro, né? O que vai ser a mesma coisa. Poder e dinheiro, tudo é uma coisa só. Né? Você dando poder e dinheiro para ela, que são uma mesma coisa, estão dentro da mesma natureza, você vai saber quem é ela. E aí eles estão mais passíveis de errar, né, de ser corrompido, por conta dessa, digamos assim, da natureza humana, que qualquer um pode ser passível disso. Né? E também de toda essa circunstância que a gente está vendo agora no cenário nacional, né? Que as empresas, né, as estatais, todo mundo queria ser indicado para as estatais porque era uma forma de levantar dinheiro para a campanha, para enriquecer ilicitamente, e isso tudo, né, acaba distorcendo esse processo que deve ser legítimo, puro, e não do jeito que é hoje. Bandeira, quando a gente fala assim a respeito desse processo, e desses problemas que estão acontecendo, a gente pensa que é alguma coisa que está acontecendo lá em Brasília, em outros estados, mas a gente tem o mesmo problema aqui. E esses problemas aqui, a gente convive sem conversar muito a respeito desse assunto, a menos que seja em reuniões, por exemplo, da maçonaria. Nós somos maçons, a gente sabe que nós podemos falar isso, nós conversamos a respeito desse assunto, porque a gente está querendo também acertar. Mas não há, por parte da população e por parte da sociedade, uma espécie de trégua de um acerto branco para não falar a respeito do assunto? O que acontece é assim, a expectativa de ser beneficiada também. Por isso que há essa condescendência da população e de muitas pessoas com isso. Não, mas eu posso ser beneficiado, um dia eu posso ser pegar o CDS. Eu posso pegar o CDS, e isso que acaba... Entendeu? Gerando, assim, essa problemática. E isso só vai agravando mais esse problema. Por quê? Porque ninguém se movimenta. A indignação com os atos do político, do corrupto, isso é muito pequeno. Porque eu também posso um dia estar lá e posso querer fazer a mesma coisa. Essa é uma cultura, né, distorcida da população. Nós sabemos que todos os governadores que por aqui passaram deixaram lá sua marca. A marca poderia ter sido maior. A marca foi bem menor do que aquela que a gente queria. A marca é diferente daquela que a gente esperava. Mas todos eles colocaram um tijolinho, porque todo mundo faz isso. Todo mundo coloca um tijolinho e vai fazendo aquele muro que a gente espera que seja o estado de Rondônia. Quem se destaca mais na sua visão, porque você tem uma visão muito apropriada desse andamento político.
quem se destacou mais, quem foi o melhor, quem foi o pior, por que foi melhor, por que foi pior? Dizer assim quem foi o melhor, quem foi o pior, é um pouquinho complicado, porque primeiro tem a questão, digamos, orçamentária, essa questão de equalização, de normalização das contas públicas, porque não há um desenvolvimento do Estado se não houver isso, né? Digamos assim, se não tiver todas as contas equilibradas, pagas, certinho, para que haja esse desenvolvimento. Então nós tivemos... Como uma casa, né? Pois é, nós tivemos governadores aqui que tomaram ações antipopulares, né? Por quê? Porque houve uma distorção, foi o caso do Bianco, que fez aquelas 10 mil demissões, né? A intenção dele era boa, mas a forma que ele fez foi que foi errado, porque ele deveria ter atingido primeiro os comissionados, aqueles mais velhos e tal, que era o que a Lei Camata dizia, e acabou criando toda aquela situação de desespero entre a população, porque foi o primeiro, digamos assim, o primeiro governador no Estado, né, do Estado não, no Brasil, que tomou adotou aquelas medidas que levou 10 mil pais de família para a rua. Que não, né? Não estamos falando nada diferente daquilo que a gente fala hoje, da tal da lei de responsabilidade fiscal. É a lei de responsabilidade, né? Que na época era a Lei Camata que dizia que para você fazer demissões, você deveria ter alguns critérios, alguns requisitos, que seria primeiro os comissionados, mais velhos, tinha todos uns requisitos que não foi observado aquilo lá, né? E aí gerou aquele problema. Então, quer dizer, eu acho que hoje Rondônia, com todo assim, as ações e as omissões desses governos que foram ruins e que foram bons, hoje a gente trilha um caminho de desenvolvimento melhor. E eu acho que vai melhorar mais ainda. O Bianco, na verdade, quando a gente está falando aqui a respeito de... O Bianco, apesar dessa fratura, dessa fratura social que acabou acontecendo, mas ele foi o homem que deu um ordenamento no Estado. E interessante é que ele pegou um Estado que não vinha bem, do Raup. Que tal foi o Raup como governador? Ele teve lá suas dificuldades, embora tivesse tido muito recurso, deixou o governo com parece que 4 ou 5 folhas atrasadas, né? Então, quer dizer, no início foi bom, mas depois, no final, ele desandou, né? E deixou um rombo no Estado. Porque nós tivemos o caso do Beron também, não sei se você se recorda, que até hoje a população de Rondônia paga por essa situação do Estado de Rondônia, né, que é o Beron, porque quando o interventor entrou tinha um valor e quando ele saiu esse valor tinha 10 vezes mais o valor. Sei lá, parece que é isso mesmo. E aí, quer dizer, ninguém fez frente a isso. A coisa foi rolando, ninguém achou que era com ninguém e quem paga essa conta somos nós. Já que fui até o Bianco e o Raup, vou voltar 2 para trás ali, porque eu conheci os dois. Eu cheguei aqui em 90 e vi o final do governo Jerônimo Santana. O Ângelo Angelim, que ele pegou. Ângelo Angelim, que ficou ali o tampão, e depois o Piana. E aí, a análise sua sobre esses dois? Eu acho que nós tínhamos, no caso do Jerônimo Santana, nós tínhamos acabado de sair daquele processo eleitoral, né, que foi o primeiro governador, né, ele fez a parte que era cabível a ele, né? Porque até mesmo que se lembra que naquela época era a época do Sarney, aquela hiperinflação, aquela coisa toda. O negócio terrível. Né? Pois é. Né? E depois o Piana veio, entendeu? Tentou fazer a parte dele como governador. Eu acho que ele teve a dificuldade dele também. Né? Mas aquilo que eu sempre digo, assim, cada um deu um pequeno contributo para o crescimento desse estado, que hoje está bem melhor e eu acho que vai melhorar muito mais. Muito mais. Eu tenho certeza, eu acredito nisso, e a população precisa acreditar e o governo precisa passar essa ideia. Vender essa ideia para a população. Vamos todos trabalhar junto. E é só via trabalho mesmo, não adianta outra coisa não. E a questão da criatividade é fundamental. O que eu falo como criatividade? É a questão do empreendedorismo. O empreendedor, ele é criativo, ele é trabalhador, ele acorda cedo, ele vai para a rua, ele vê a oportunidade onde os outros não veem. Você é um empreendedor nato e você tem uma ligação muito forte com empreendedores, através da Fiero, do Sebrae, enfim, do Grupo S. Você está sempre ali, muito perto, Fecomércio, enfim, esse pessoal. Não sei se pela sua atividade de advogado ou se pela função mesmo de ser empreendedor, de ter esse espírito empreendedor. Eu assim, como meu pai, a natureza da vida do meu pai era de mascate, eu sempre tive esse olhar. Né? Tanto é que eu tenho uma pequena empresa, né? E a gente emprega umas pessoas lá. Né? E, quer dizer, para mim é um prazer enorme dizer que estou ajudando esse estado. Estou fazendo, né? Isso, ajudando, fazendo, porque a empresa da gente
tem 200 e poucos funcionários. Né? Não é pequeno, não. Não, mas é o contributo que a gente pode dar. Né? Em que área você atua? Na vigilância armada. Na vigilância armada. Né? Dando esse pequeno contributo. Qual é a sua empresa? Imperial. Imperial. Vigilância. Trabalha para o serviço público ou também particular? Particular é para o serviço público. A gente tem alguns contratos no governo. Interessante. Né? 200 pessoas. Não é um pequeno negócio, não. É um negócio já bastante razoável, que dá empregando 200 pessoas, são 200 famílias que você tem uma responsabilidade social. É verdade. Né? Eu vou encerrar esse bloco aqui agora. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Nesse terceiro e último bloco, eu gostaria de, primeiro, ver esse teu olhar social. E depois, conversar sobre algo que eu sei que é muito importante para você. Você, apesar de ser um homem que está empreendendo, fazendo e tal, não sei o quê, mas você tem um outro lado, que é o lado de filantropia. Eu sei que ninguém gosta de falar a respeito, mas você foi um homem que veio dali da feira, que volta para a feira e que leva esse olhar para dentro de uma instituição chamada maçonaria. Você é da Glomaron, e lá dentro a gente tem uma forma de ser, mas o olhar lá de dentro nos leva para a política. E eu vou lhe perguntar, você vai entrar na política partidária alguma hora dessa? Rondônia tem em seu nome uma merecida homenagem ao Marechal Rondon. Militar, sertanista, patrono das comunicações, defensor dos índios e indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Em dezembro de 2015, em comemoração aos 150 anos de Marechal, uma parceria entre a Hidrelétrica Santo Antônio, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva e a Universidade Federal de Rondônia entregou à população de Porto Velho o Centro de Memória Indígena e o Memorial Rondon. A exposição permanente sobre o Marechal da Paz mostra documentários com cenas originais da Comissão Rondon, fotos raras, centenas de textos e objetos que contam a vida do glorioso militar e os fatos históricos do país. O memorial fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Venha conhecer. Bom, vamos lá, porque eu queria que você falasse a respeito desse seu olhar social. Você tem uma preocupação muito grande com isso, de formar pessoas. Eu estou vendo aqui, dessa nossa conversa, você está falando a respeito de educar. Educar é isso, não é somente levar para dentro da escola, é passar informação. Essa informação de politizar pessoas. Esse olhar você tem dentro da maçonaria, mas esse olhar você tem também dentro da sua empresa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é essa responsabilidade social que todo homem deve ter? Léo, eu sempre interpreto que o homem deve ser o centro, né, das decisões. Né? O homem, ser humano, independente de que seja, digamos assim, rico, pobre, entendeu? De qualquer condição, de qualquer classe, né? Que nenhuma alma passe ao meu lado em vão. Né? Então, quer dizer, não é porque o cara é porteiro que você vai passar e não vai olhar para ele, não vai cumprimentá-lo, não vai falar com ele. Né? Eu tenho digamos assim, a minha natureza é de conciliador, sabe? Aquele cara que eu não quero confusão com ninguém, eu quero me dar bem, no sentido de que eu quero estar bem contigo, mas eu quero estar bem com câmera, com o porteiro, né? Eu quero sorrir, porque a vida é isso, é a busca constante da felicidade. E esse processo evolutivo do homem de crescer, de melhorar, ou como cidadão, como cristão, como homem, como pai de família, ele passa por isso. É o reconhecimento do outro. Porque se eu quero o teu bem, eu tenho que fazer o bem para ti. Né? Se eu quero que tu queira o meu bem, eu quero ter bem para ti também. Então, digamos, esse lado, entendeu? Isso deve ser uma constante de todos nós, a sua e a minha. E esse olhar, se ele for recíproco, no sentido de que eu te quero bem e que você me quer bem, nós vamos ser felizes. Então, se a sociedade, independente de qual posto eu ocupe, né, se o olhar for nesse sentido, for recíproco, nós vamos melhorar. Então, nós temos que dar, digamos assim, nós fazemos isso
no sentido de que qual é a melhor e a maior coisa mais valiosa que eu posso dar para o ser humano? É uma sopa? É um pão? Lógico que não é. Mas é um instrumento de que ele mesmo possa ganhar o pão dele, que ele possa trabalhar. E isso a gente está tentando fazer nos projetos que nós temos na maçonaria, que é o Educar, ali no quilômetro 17, que é o que? Uma associação para dar os instrumentos da busca da subsistência das pessoas, através do conhecimento, através de um modo de sobrevivência para essas pessoas. Isso, né, é que é interessante, isso que satisfaz. Esse projeto do campo é um projeto ali na boca, na entrada do que vem de Humaitá. E do assentamento lá. Da Joana d'Arc. Isso. Verdade. Uma beleza de trabalho. É realmente muito bonito. Eu fico assim, eu me sinto muito honrado de participar daquilo ali. Bom, você está falando isso, eu estou me lembrando do Sérgio Melo, que falava muito isso e que praticava isso, que na verdade o que você estava dizendo é o seguinte, é que nós temos que ter compaixão um do outro, né? Ser compassivos, que é exatamente isso. E isso era uma pregação do Sérgio. Na hora que você estava falando aqui, eu digo, pronto, o Sérgio vai entrar por ali e vai dizer, é isso mesmo, o diretor, que é assim que ele falava conosco. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, quando você falou a respeito do olhar, quer dizer, você estava sendo mais técnico, eu estava me lembrando do doutor Barroso, o ministro Barroso, em que ele falava esta semana a respeito disso. Eu não posso olhar pessoas que são consideradas invisíveis, mas também não posso tentar olhar pessoas que são inimputáveis. Ele falava a respeito dessa coisa do Brasil olhar as pessoas de forma diferente, de ter o rico, que é inimputável, a gente está vendo aí a Lava Jato o que é que está fazendo, e aquele outro que é preso porque roubou um pacote de manteiga dentro do... pacote de manteiga. Um negócio que é uma coisa terrível. E os tribunais cheios disso aí, assim. Coisa que você vive o tempo todo, está sempre olhando isso aí. Esse é o dia a dia do advogado, né? É ver a miséria humana dentro dos tribunais. Isso são coisas horríveis. Você faz muito júri, né, Bandeira? Eu faço. Né? Eu faço porque gosto. É uma coisa que eu gosto. Né? Essa questão do debate, da troca de ideia, entendeu? Isso é muito... Enriquece, né? Bastante. Enriquece a todos, né? Com certeza, né? Esse é o exercício da justiça. Ninguém sabe qual vai ser o resultado, né? Mas pelo menos nós fazemos ali para construir uma sociedade melhor. Tem gente que diz que o Instituto do Júri está falido. Não está, né? Eu acredito que não, porque é um instrumento em que leva, digamos assim, justiça através dos seus pares. Não é direito assim, se fosse questão puramente técnica, não precisava do júri, que os júris são pessoas pensadas da sociedade, para ela, com o sentimento da sociedade, ela dizer se a pessoa é culpada ou não. Isso, na verdade, é democracia. E na hora que a gente fala de democracia, a gente fala de partidarismo no Brasil. Nós temos hoje 30 e tantos partidos, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que tudo aquilo que é feito dentro da lei, se a lei é geral, boa e tem que ser cumprida, bem feita, ela tem que ser cumprida. Mas isso, na verdade, é exatamente essa história do partidarismo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque eu já senti algumas centelhas, alguma vez, conversando com você, de entrar para essa política. Você continua com esse olhar, ou isso foi uma coisa que já passou e... Eu fui candidato aqui há uns anos atrás, né? E inclusive naquela época, dependendo do contexto, eu fui eleito, né? Mas acabei não assumindo porque foi tirado 3 vagas dos vereadores e eu acabei não assumindo, né? E depois eu acabei, entendeu, me desestimulando. Mas é uma experiência fantástica, eu gostei muito, porque está dentro digamos assim, da minha natureza, sabe? De ter o contato com as pessoas, de falar, de abraçar, de participar. Meio júri, meio feira. Né? Isso, entendeu? Eu achei fantástico essa ideia. E até hoje eu gosto, eu participo, eu ajudo o candidato, né? Eu levo a mensagem. Quer dizer, se de repente aparecer a oportunidade... Talvez possa até que ser. Agora não, mas talvez possa até que ser. Porque é uma coisa que está na minha natureza, eu gosto, eu adoro isso. Queria que você falasse um pouco sobre maçonaria. Maçonaria é alguma coisa que as pessoas têm medo de falar, medo de saber o que é, curiosidade...
mas que eu acho que a gente precisa falar a respeito dela. Até mesmo a título de esclarecimento. Isso. Porque quando eu entrei na maçonaria, eu sempre tinha também uma restrição, porque eu não sabia o que era. E eu tinha um Ninguém sabe, né? Pois é, eu tinha um certo medo, porque falava, não, porque tem um segredo, é coisa do diabo e tal. E quando eu entrei, eu descobri que realmente, de fato, não era. Que maçonaria muito é trabalho, mas trabalho em prol do outro homem, né? Em trabalho da dignidade e da dignificação sua também, porque lá se busca a melhoria do homem, né? Quanto do outro também, dessa busca de ajudar o outro. Então, quer dizer, o segredo da maçonaria é esse. É você identificar que você também tem que crescer e melhorar e também tem que ajudar o outro. Esse é o segredo da maçonaria. Você faz parte dessa maçonaria assim com muito vigor. Já está lá há quantos anos, Bandeira? 9 anos que eu estou lá. 9 anos. Mas é muito interessante, porque você conhece pessoas fantásticas, você melhora, e você também, participando, você se policia, porque eu sempre tenho que saber que eu tenho que melhorar sempre. É todo dia alguma coisa. Todo dia é um passo a mais, é uma coisa nova, né? O que Rondônia precisa? Você falou aqui que Rondônia tem que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar para melhorar, que Rondônia precisa melhorar, mas eu queria, tecnicamente falando em termos de planejamento, que é algo que me preocupa, você sabe disso. Verdade. Eu estou sempre pensando em, se nós formos começar alguma coisa, o que quer que seja, e se a gente tiver a pachorra de sentar e determinar, eu quero fazer dessa forma, se não puder acontecer assim, nós temos um plano B e tal, e isso é planejamento, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto, que é um assunto que lhe interessa muito. Tá? Léo, eu acho que para o desenvolvimento completo geral desse estado, precisa de acompanhamento técnico, seja em que área for, seja na área de turismo, que aqui é muito carente, nós precisamos disso, seja na área de comércio também, no desenvolvimento de agrícola, né, a questão de minério, porque nós temos muito minério aqui, não tem uma indústria aqui no estado, né, que possa processar esse minério. Então, quer dizer, nós precisamos de técnico para melhorar isso aqui. Se o governo enxergar essa questão e trazer indústria, trazer técnico para fazer esse acompanhamento daquilo que tem que ser feito do desenvolvimento, para não a gente só exportar a matéria-prima, mas também para processar aqui essa matéria-prima, aí eu acho que a gente explode. Você está satisfeito com a classe política de Rondônia? Eu acho que tem que melhorar muito, né? Isso é porque toda unanimidade é burra, então não adianta dizer, se tem 10 pessoas, 9 concordam, o 10º, ele tem obrigação de dizer eu não concordo. Então eu quero ser sempre aquele cara que diz assim, eu não concordo, eu tenho que melhorar. É o voto vencido. É o voto vencido, né? Por quê? Porque a busca digamos, da melhoria, da qualidade de excelência, seja na política, seja aonde que for, né? Tem que ser sempre, tem que prevalecer. E essa história de ser voto vencido não é somente para ser do contra, é porque o voto vencido faz com que a unanimidade, a burrice não se instale. Não se instale, é isso. E tem que ser mais ou menos por aí. Essa é a ideia. Bom, tem mais uma coisa que eu queria que você me explicasse aqui sobre essa sua ótica, que é a questão dessas melhorias. Nós temos educação, saúde pública. Cada ponto desse, ele está aí hoje devendo e muito. Mas nós temos leis que nos obrigam a funcionar daquela forma. Por exemplo, você não pode fazer muita coisa a mais se você não obedecer uma licitação pública. Você não pode comprar o medicamento que está faltando se você não tiver um apoiamento para fazer aquilo. E aí? É verdade, Léo, mas é o que tem acontecido, que se a gente fizer um retrocesso, eu acho que nós melhoramos, precisamos melhorar, mas acho que nós já melhoramos, né? Se você tiver uma assessoria técnica que consiga fazer esse desentranhamento dessas questões legal da lei, você consegue andar. Hoje o Hospital João Paulo II está fazendo retirada de órgão para fazer transplante. Isso não acontecia aqui em Rondônia. O hospital de base faz. Então, quer dizer, se a gente tiver um olhar, deu uma melhorada. O Hospital de Barreto já está aí, né? O Barretinho, já está aqui, o outro então está chegando aí também. É preciso que a população cobre, mas sabendo também que a coisa está melhorando. Eu queria encerrar essa conversa aqui com algo que é factual. Esta semana eu li um artigo seu que foi publicado no site Estudo Rondônia, Bandeira Filho, falando a respeito do arranca-rabo que aconteceu aí, lamentável, e vi também publicado no site Gente de Opinião e também no painel político um artigo do doutor Amadeu Machado. Eu queria que você falasse a respeito daquele assunto
porque envolve a classe de advogados, envolve uma ação da OAB, envolve a entrada do presidente nacional da OAB nessa conversa e envolve uma briga de rua, uma briga chamada de vias de fato, com um policial ou uma policial e um advogado que supostamente estava embriagado. É verdade, Léo, é lamentável tudo aquilo que aconteceu. Mas as instituições, né, eu digo uma coisa, não são as instituições que brigam, é a vaidade das pessoas é que faz com que as instituições, elas se confrontem. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o diálogo ele é fundamental, né? Tenha o que tenha havido, tem que ser apurado, respeitado o devido processo legal, né? Agora, nós não podemos, assim, sem pesar, sem medir, sem tomar conhecimento, né? É a gente tomar decisões que acabem gerando esse conflito que gerou. O advogado tem que ser respeitado nas suas prerrogativas, a polícia também tem que ser respeitada nas suas ações. Então vamos fazer esse confronto daquilo que é melhor para ambas as classes e vamos ter esse diálogo e não ter o confronto, porque eu sou da cultura do diálogo. Aliás, é o que você prega no seu artigo, né? Isso, e esse é na minha vida, não é só no artigo. É sentar e conversar. Sentar e conversar, vamos ver se realmente tiver. Eu acho que talvez possa ter havido excesso, então... Dos dois lados? Dos dois lados, cada um responde pelo aquilo que fez. Né? Agora não podemos colocar duas instituições respeitadíssimas, que têm um trabalho relevante prestado tanto de um lado como do outro, né? De pessoas trabalhadoras, tanto policiais como advogado, em confronto e criar todo um estado de animosidade por conta de uma coisa, né, que se alguém errou vai ter que pagar. Chegamos a um determinado momento na vida política nacional em que a gente tem uma presidente que está afastada, um presidente que está interino, uma Lava Jato que hoje completou a 31ª quarta. Primeira, né? É porque tem uns desdobramentos. 31ª fase. Para onde é que nós vamos parar, o Bandeira, nessa história? Você acha que o Brasil sai melhor da Lava Jato, sai pior? Vai ter uma hora que vão ter que parar a Lava Jato? Como é que vai ficar isso? Em determinado momento diz que o CNJ foi a melhor coisa que aconteceu na República. Eu posso atribuir hoje que a Lava Jato é a segunda melhor coisa que aconteceu na República. Por quê? Porque ela vem realmente fazendo um Lava Jato, né? Digamos, destruindo as bases podres dessa política que a gente tem, para que aqueles que emergem, que venham, possam agir de forma melhor. É o que a gente espera também. Bandeira, foi um prazer grande conversar com você. Eu fico feliz de que o Sérgio tenha me deixado essa incumbência, porque essa entrevista estava marcada com ele. Estava marcado com ele, infelizmente. Você teve muita proximidade com ele também, né? É verdade, era gente muito boa, fantástico. Obrigado, Bandeira. Obrigado você. Né? Sábado que vem a gente se encontra aqui para mais uma conversa. Sábado que vem a gente está aqui com mais Papo News, sempre com o patrocínio da Santo Antônio Energia, mostrando esse mosaico enorme que é o nosso querido estado de Rondônia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.